Capítulo 13. Livro do Desassossego. Você gosta de ler? Hoje você vai ler comigo. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Para você que está entrando, para você que está chegando, sente-se, pegue uma água e vamos conhecer o que se passa dentro da cabeça de um homem que vive lá em Lisboa, solitário, um homem. Acompanhe comigo. Estamos no capítulo 13, na página 26 do livro do Desassossego, escrito por Fernando Pessoa. E o capítulo 13 começa assim. A miséria da minha condição não é estorvada por estas palavras conjugadas, com que formo, pouco a pouco, o meu livro casual e meditado. Ele acha que ele está na miséria, numa condição de miséria. Talvez não uma miséria física, de estar sem comida ou sem teto. Talvez uma miséria espiritual, mental. Não sei, vamos seguir para ver o que ele vai falar mais. Subsisto nulo no fundo de toda expressão, como um pó indissolúvel no fundo do copo de onde se bebeu só água. Escrevo a minha leitura como escrevo os meus lançamentos, com cuidado e indiferença. Ante o vasto céu estrelado e o enigma de muitas almas, a noite do abismo incógnito e o choro de nada se compreender, ante tudo isto, o que escrevo no caixa auxiliar e o que escrevo nesse papel da alma são coisas igualmente restritas à Rua dos Douradores, muito pouco aos grandes espaços milionários do universo. Me parece que Bernardo Soares está dizendo que o que ele está escrevendo aqui, as suas confissões, não são nada comparado ao universo. Não são nada. Ele escreve com cuidado e indiferença. E olha a contradição aqui, o paradoxo. Cuidado e indiferença. Indiferença seria um não cuidado. E ele escreve com essas duas sensações juntas, cuidado e indiferença. Contraditório. Mas Bernardo Soares, assim como todos nós, humanos, pessoas que nasceram na Terra, seres terrestres, nós somos contraditórios. Nós somos. Bernardo deixa isso mais óbvio, porque ele escreve e depois se contradiz, mas de uma maneira poética, de uma maneira que a gente entende, porque ele é complexo, como todos nós. E ele segue. Ele fala mais. Ele fala mais. Agora eu estou na página 27 do capítulo 13, tá? Na página 27 do livro. Para quem quiser acompanhar, tem o link do PDF aqui na descrição, tá? Tem o link do PDF. Ou se você tem o livro em casa, você pode pegar ele. Ou se você não quiser ler, você pode ouvir e depois ler. Ou talvez ler antes da live e apenas ouvir a live, as minhas opiniões. Você escolhe o seu método. O importante é que seja interessante essa leitura conjunta. Ele segue. Vamos ver o que Bernardo Soares vai dizer. Tudo isto é um sonho e fantasmagoria, e pouco vale que o sonho seja lançamentos como prosa de bom porte. Que serve sonhar com princesas mais que sonhar com a porta da entrada do escritório? Tudo o que sabemos é uma impressão nossa e tudo o que somos é uma impressão alheia. Melodrama de nós que, sentindo-nos, nos constituímos nossos próprios espectadores ativos, nossos deuses por licença da câmara.
Ele escreve com uma indiferença, com cuidado e com uma certa poesia. Ele está dizendo que a vida é sonho e fantasmagoria. Fantasmagoria que tem a ver com fantasma, coisa fantasmagórica. A vida é um sonho e uma coisa fantasmagórica. Aqui a gente tem um quê de magia. E pouco vale que o sonho seja lançamentos como prosa de bom porte. Eu gostei dessa pergunta, eu sublinhei essa pergunta que ele faz em seguida. Que serve sonhar com princesas mais que sonhar com a porta da entrada do escritório? Me parece que ele está colocando aqui as duas coisas no mesmo valor. Sonhar com princesas talvez seja uma metáfora para dizer de sonhos mágicos. Vocês estão ouvindo cachorros latindo? Certo. Então, sonhos mágicos. E sonhar com a porta de entrada do escritório são sonhos, é a vida real, é a realidade. Então, a gente tem aqui a fantasia versus a realidade. Que serve a fantasia mais que a realidade? Parece que ele está colocando os dois em uma mesma balança. Parece que os dois têm uma mesma valia. Tudo o que sabemos é uma impressão nossa, e tudo o que somos é uma impressão alheia. Isso aqui é muito importante. Eu vou frisar isso aqui, para ver se vocês concordam. Tudo o que sabemos é uma impressão nossa. Ou seja, esse copo, ele é branco? Ou ele é branco com detalhes em cinza, certo? Mas pelo que o Bernardo Soares está dizendo, esse fato que eu acabei de falar, essa afirmação que eu fiz, eu sei que o copo é branco com meio cinza. Eu sei. O fato de eu saber que o copo é branco e meio cinza é apenas uma impressão. É a minha impressão. Porque ele diz que tudo o que sabemos é uma impressão nossa. E parece que isso está conectado com os nossos sentimentos. Porque tudo que a gente sabe, por mais objetivo que seja, nós humanos parecemos sempre querer estar condicionados, às nossas sensações e sentimentos. É por isso que pessoas interpretam o mesmo conteúdo objetivo de maneiras diferentes. Porque a gente não só observa objetivamente, como a gente cria a partir de nossas próprias emoções e dá um significado àquela coisa. A esse copo, por exemplo. Para mim, esse copo é branco com detalhes em cinza. Para você, pode ser que ele seja todo cinza. Depende. Para mim, esse copo é ok. Para você, ele pode ser lindo. E para uma outra pessoa, pode ser feio. Feio pra caramba. Mas é o mesmo copo. Percebe que ele não muda. Então, tudo o que sabemos é uma impressão nossa. Me parece ser isso que Bernardo Soares quer dizer. E faz um sentido. E ele segue, e tudo o que somos é uma impressão alheia. Ou seja, eu me identifico, eu sou uma pessoa, certo? Eu posso vir aqui e dizer quem eu sou e dar minhas credenciais e falar 1000 coisas. Mas eu nunca, nada do que eu disser, vai controlar a opinião alheia sobre mim. Então, se a outra pessoa me acha ruim ou boa, heroína ou vilã, chata ou legal, percebe? Eu sou a mesma pessoa, eu não mudei. Eu não mudei fisicamente, né? Mas
Cada um tem a sua própria interpretação, a sua própria impressão. E ele diz assim: tudo o que somos é uma impressão alheia. Então, o que nós somos é só o que as outras pessoas acham da gente. Isso é bem filosófico. Estamos indo para um caminho bem filosófico, que é um caminho que a gente já foi outras vezes durante a leitura desse livro. Esse livro é uma jornada, certo? E ele diz: melodrama de nós, que sentindo-nos, nos constituímos nossos próprios espectadores ativos, nossos deuses por licença da Câmara. É isso. Tudo o que somos é impressão alheia. Ou seja, não somos nada sem ter um outro para ter uma impressão sobre nós. Questionável, no mínimo. Mas eu vejo aqui um sentido. O que vocês acham sobre isso? Deixa nos comentários, deixa no chat que tá rodando aqui, deixa nos comentários que eu vou ler também. O que vocês acham dessas interpretações? Se vocês concordam com o Bernardo Soares, se vocês discordam, ou se vocês concordam comigo ou discordam de mim, porque esse é o espaço, porque como eu falei, é o exato mesmo livro. O próprio Bernardo Soares falou isso. O livro é igual para todos, as frases são iguais para todos, mas cada um vai ler com suas próprias emoções e vai ter as suas próprias interpretações. Capítulo 14. Saber que será má a obra que não se fará nunca. Esse aqui, agora dando uma pausa, esse aqui é o meu trecho favorito até agora. Até onde eu li o livro, esse é o meu trecho favorito. Vou ler de novo. Saber que será má a obra que se não fará nunca. Pior, porém, será a que nunca se fizer. Aquela que se faz ao menos fica feita. Será pobre, mas existe como a planta mesquinha no vaso único da minha vizinha aleijada. Essa planta é a alegria dela, e também por vezes a minha. Então ele está dizendo que a obra que nunca se faz, ou seja, a obra que nunca se completa. Por exemplo, se você tem uma ideia de uma história, mas você nunca escreve essa história, é uma obra que não se completa. E ele está dizendo que a obra que nunca se faz, que nunca se completa, é pior do que a obra que se faz. E ele compara com a planta mesquinha do vaso único da vizinha dele. Essa planta é a alegria dela e também por vezes a minha. Então, pode ser que a obra seja, comparado a outros escritores, pode ser que a obra não seja tudo isso. Mas ela existe. E só por existir, pelo menos alguém vai se sentir alegre com a existência dela. Como é o caso da vizinha dele, que se alegra com a planta que fica no vaso, que é uma planta pobre, pequena. Comparada a outras plantas, a uma rosa, ela não é nada. Mas só o fato dela existir deixa a vizinha dele e o próprio Bernardo Soares muito felizes. E ele continua: o que escrevo e que eu reconheço mal pode também dar uns momentos de distração de pior a um ou outro espírito magoado ou triste. Tanto me basta ou não me basta, mas serve de alguma maneira e assim é toda a vida. Então ele está dizendo que mesmo que essas confissões dele não sejam tão boas, assim, numa questão de escrita, mesmo que elas não sejam comparadas, não se comparem à escrita de grandes escritores, mesmo que elas não sejam uma obra super complexa, ela é uma obra. E ela pode dar momentos de distração, de alegria
para alguma outra mágoa, algum espírito magoado nesse mundo. E não é que o Bernardo Soares estava certo? Esse livro me trouxe não só uma distração, mas reflexões e alegrias. Todo livro me deixa alguma marca. E talvez deixe em você também. E eu quero saber que sentimentos você teve enquanto lia, enquanto ouvia esses trechos. Que impressões o Bernardo Soares te causou? Porque isso é uma coisa que eu gostaria de falar para ele, se ele existisse. O que esse livro fez nas minhas emoções, no meu espírito? Para ele saber que, de fato, essa obra, por mais simples que possa parecer, ela impactou a vida de alguém. Aliás, de muita gente, porque o livro do Desassossego se tornou um clássico. Esse é Fernando Pessoas, senhoras e senhores, e vamos continuar os próximos capítulos. Vamos continuar na próxima semana. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Novamente, deixe seu like se você gostou, compartilhe com outras pessoas que queiram conhecer esse livro. Deixe seus comentários e se inscreva no canal também para não perder as próximas leituras. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana.